Né, durante o tempo, porque eu prego desde 5 anos de idade. Então eu preguei muita. Por exemplo, um dia eu preguei que as grávidas não iam pro céu. Você pregou já sobre Preguei, isso? lógico, que tá na Bíblia. Mateus 24, ai das grávidas. E eu peguei aqui dali e desci o cacete, irmão. Dizem que as grávidas... As irmãs grávidas da igreja. Meu Deus! Mas é do meu marido, não é pecado. Não vai pro céu, irmão, tá na Bíblia. E aí depois, né? Eu fui ver o que era aquilo. Era uma profecia que aconteceu quando Jerusalém foi invadida. E aí mandaram cortar a barriga das mulheres e os tetos caíam, né? Diz até que colocava gato dentro da barriga das mulheres e tal. Mas eu preguei, irmão. Eu preguei. Como preguei também... Mas isso foi tempo de ignorância, então, né? A ignorância, né, de fato... me levava a isso. Como preguei também que o arrebatamento só vai acontecer, só ia acontecer, né? Ou só vai acontecer, eu pregava quando todo mundo ouvisse o evangelho. E tá em Mateus 24. E quando o evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. Mas isso é o evangelho do reino, né? Não, pra mim era esse evangelho mesmo. Não tinha negócio de evangelho do reino, não. Era só isso aí. E há uma diferença até do Não evangelho para o evangelho Exato. do reino. E aí o que aconteceu? Qual é a diferença? O senhor continua, mas qual é essa diferença do evangelho para o evangelho do reino? Porque o evangelho do reino será pregado por um anjo, né? Diz Apocalipse lá. Nós pregamos o evangelho da graça, que apresenta a salvação e tal. No período da grande tribulação, não vai ter esse evangelho mais da graça, né? Então o evangelho do reino ele será pregado na grande tribulação, não é agora? Não. Esse negócio de reino é um assunto longo, Fábio. É um assunto longo. Porque Jesus diz que o reino está por vir e o reino está em nós. Sim. Tem um assunto que abrangente. Precisamos de um outro podcast para esse assunto. Mas não tinha, na minha cabeça, não existe evangelho do reino, no caso, né? Quando eu pregava. Então eu pregava isso aí. Só. Não, eu cheguei até a falar. Pode ficar tranquilo que Jesus não vai voltar amanhã, não. Os índios não ouviram a palavra ainda. E não é, né? Por quê? Porque o arrebatamento, na verdade, não é o fim, né? Não. Arrebatamento é o começo. Começo do fim. É o começo do fim. Então, abordava essas coisas na minha ignorância. Lógico que eu fui estudar, me formei em teologia, me tornei embaixador em teologia, estudei. Sou dono da razão? Não sou. Por isso que sento para ouvir esse pastor César, o pastor Elias, que você trouxe aqui, que são mestres. Né? O Juliano Fraga, um grande mestre. O Márcio Hebraísta. O Ed René, né? Um grande mestre. Das heresias né? Das heresias é um baita no mestre. Junto com o Caio Fábio, nosso Deus. Ali é a junção da heresia. Então assim, você vai aprendendo. Eu fui aprendendo. Sou dono da razão? Não sou dono da razão, não sei tudo, né? Mas a ignorância destrói, né? A ignorância fere as pessoas, né? Por exemplo, dentro da sua fala aí, nenhum tipo de ignorância dizendo que as grávidas não vão para o céu. Eu preguei isso aí mesmo. Isso fere as pessoas. Coitadas irmãs, pai. E existe hoje, na sua visão, existe pessoas ignorantes hoje no púlpito falando coisas que afetam outras pessoas e até igrejas, até comunidades de fé? Que precisava de esclarecimentos? Claro que existe. Claro que existe. Até entre nós da Assembleia de Deus existem pessoas. Essas coisas precisam ser bem mais esclarecidas, né? Bem mais esclarecidas. Mas isso seria por conta de ignorância mesmo? Por falta de esclarecimento? Eu comungo da ideia de Oséias. O povo é destruído por falta de conhecimento. Aí o versículo a seguir diz assim, porque vocês ignoraram o conhecimento, sacerdote, tá? Deus falou com o sacerdote. Porque vocês ignoraram o conhecimento, eu destruirei vocês. Hoje nós temos uma pleiade de ministros que desconhecem a palavra de Deus. E por que se sucede isso? Porque hoje as pessoas não são separadas para o ministério e não consagradas, porque não existe consagração no Novo Testamento. Foi consagrada, pastor. Bobão. Não existe consagração, pastor. Só separação. É separação, Atos 13:2. Por que acontece isso, Fábio? Porque você é rico, eu gostei de ser, eu sou pastor, eu acho que você é um cara bacana, você está do meu lado, vou te consagrar. Porque boa parte das pessoas que estão no altar estão por conveniência e não por chamado. A igreja virou um grande negócio hoje, né? Ministérios hoje virou coisa de família. É de pai para filho. Feliz é o cara que é filho de um pastor presidente hoje, hein? E não é... Desde que, eu faço até uma ressalva, abrindo uma exceção, né? se tiver chamado, nada contra.
Porque tem uns que tem chamado, Mas, irmão. pastor, vamos até olhar uma visão bíblica, né? Vamos ver de reis. De reis, geralmente, Deus passava de pai para filho, não passava? Então, mas tem... O sacerdócio, por exemplo, o pai de Jeremias tinha sido sacerdote e Jeremias estava na escola sacerdotal, sim ou E não? virou o quê? Virou profeta. Ah. Mas Ezequiel, Zacarias era sacerdote, o filho dele virou o quê? João Batista era o quê? sim, profeta. Então não precisa ser porque o pai é. Não, não precisa ser, mas era uma ideia. O pai de Samuel era sacerdote? Não, E Samuel era? se tornou. Não precisa ser porque o seu pai é. Não precisa ser. Você precisa ser se você estiver chamado para ser. Não precisa ser, mas... Vocação para ser. Não precisa ser, mas e se Deus achar graça, como achou muitas vezes? Outra coisa, cara, é outra coisa. Mas outra coisa, nós estamos falando de rei, de monarquia. Não tem monarquia no, no ministério. Mas vamos falar de sacerdócio. Também não tem sacerdote hoje. Não, mas a gente tá transliterando para Tá esse bom, tempo, vamos né? transliterar. É, pra Vamos esse transliterar. Você acha que todo filho de pastor é pastor? Não. Filho de pastor não é pastorzinho. É isso que tá querendo dizer. Da mesma forma que um filho de crente não é crentinho. Porque se for assim, Deus errou com Jonatas. Deus tem mal. Ali Deus, ó. Ele era filho de Saul. Beleza. Agora vem aqui. Calma, peguei isso aí. calma. Agora vamos à humildade de Jonatas. Meu pai é rei na concepção humana, não espiritual. Porque espiritualmente ele não foi ungido a rei. Tá? Saul foi ungido a príncipe. É só ler o texto, irmão. 1 Samuel 10. Então Samuel abraçou, beijou, derramou azeite sobre a sua cabeça e disse: porventura, não te ungiu o Senhor como príncipe em Israel? Por quê? Ele era o homem que Deus concordou, mas não aprovou. É o que tem hoje. Muita gente que Deus concorda, mas não aprova. Deus concordou, mas não aprovou. No entanto, Deus falou assim: até quando você vai ter dó de Saul, tendo que eu já rejeitei? Tem gente rejeitada por Deus e aprovada pelos homens. Estão no poder. Não quer dizer que Deus aprova. Só quer dizer que Deus permite. Eu queria que nós tivéssemos hoje alguém, uns 15, com a mesma humildade de Jonatas. Que quando viu Davi voltar da batalha, tirou a capa, deu para Davi, tirou a túnica, deu para Davi, tirou o cinto, deu para Davi, tirou a espada, deu para Davi, porque ele viu em Davi o que o pai não era, o que ele nunca seria. Guarda essa frase. Jonatas viu em Davi o que o pai não era e o que ele nunca seria. Você acha que algum pastor, filho de pastor presidente, vai olhar para você hoje e dizer assim: Fábio, meu pai é presidente, depois do meu pai sou eu, mas eu vou passar para você porque eu vejo que você é o que eu nunca serei. Não, isso é óbvio que não Então, vai pronto. existir, né? Então assim, não é porque é filho de pastor que tem que ser pastor. Com as exceções. Não, tratando as exceções, eu falei que, por exemplo, ele tem chamado, eu vou dar nomes aos bois. Por exemplo, pastor Fábio Pimenta, Sim. presidente da Assembleia de Deus em Antonina. Quem era o pastor Meu lá? amigo, pastor Fábio Pimenta. Não quero saber se ele é seu amigo. Não está em jogo a sua amizade com ele. Sim. Quem era o pastor lá? Pastor Aparecido, Quem era parecido? pai do pastor Fábio Pimenta. Tá. Aí, por bondade, por carinho, porque o pastor não tem chamado nenhum, aí ele foi colocado como pastor só porque o pai dele era pastor? Não. Como está a igreja Antonina? Uma bênção. Por que tá uma bênção? Porque ele substituiu o pai? Não. causa Porque do ele tem chamado. E faz. Quando Trabalha. Então, quando tem chamado, é outra coisa, irmão. Você não questiona. Até pedir perdão ao pastor Fábio por citar o nome dele aqui, ele está ausente, mas não é de uma forma pejorativa. Que eu estou dizendo assim, ó. Então, quando tem chamado, acontece. Acontece. Flui. O povo recebe. Por quê? Porque tem chamado. Agora, você imagina, eu sou pregador. Aí meu filho vai ser pregador. Vai. Fábio, leva meu filho. Mas não vai. É meu filho. Quer descer goela abaixo do povo. Não dá. Não dá, isso é verdade. Não dá. E eu já vi muitos Não filhos dá. se arrebentando, se quebrando, se frustrando, se decepcionando por causa disso.